2023/2 Aparecida. Como sempre, não tem texto inicial antes dos itens, quase nenhum, como quase sempre. Assinale verdadeiro ou F falso para as alternativas. Acabou. Porque cada item é uma questão diferente. Então, no fundo, aqui são 8 questões que eu vou resolver com vocês, não 2. Letra A. Vamos julgar, né, se é verdadeiro ou falso. Considere um poliedro convexo. Só. Minha mão que não está firme aqui. Tá. Poliedro convexo, que possui 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. A soma do número de arestas com o número de vértices desse poliedro é um número primo. Será que é verdade? Será? Bom, primeiro, identificar o assunto. Isso é poliedros de sólidos de Platão, né? Que eu considero geometria espacial. São poliedros em 3 dimensões, são figuras em 3 dimensões. Basicamente, aqui eu vou ter que saber o quê? Não, desculpa, retiro o que eu disse. Não é sólido de Platão, são poliedros especiais. Esse aqui, a rigor, não é. É um poliedro convexo qualquer. Tá? Então, retiro a parte sólidos de Platão, que tem que ser os casos, eu nem lembro todos, são 6 casos, né? Tem o cubo, que é o hexaedro, tem o tetraedro, que são os que caem mais. Por aí vai, icosaedro. Aqui é um poliedro convexo. Então, assim, lembra algumas coisas que a gente vê em sólidos de Platão, mas eu vou usar principalmente aqui, ele está relacionando o quê? As faces, vértices, arestas. Então, na sua cabeça tem que vir o quê? A equação de Euler para poliedros convexos. Aqui está uma fórmula que eu tenho muita dificuldade em memorizar. Tá? Acaba que eu acabei fazendo uma frasinha, não, eu só decoro que é VAF. VAF igual a 2. Eu decorei assim, para não esquecer mais, que eu não conseguia, por algum motivo na minha cabeça eu não gosto dessa fórmula. Mas eu fico VAF igual a 2, eu usei esse mnemônico, VAF igual a 2. E eu sei que começa com menos, depois vai para o mais. Que nem quando a pessoa tem duas notícias, quer começar pela boa ou ruim. Eu gosto de começar pela ruim e depois ir para a boa, né? O menos, na verdade, vai subtrair, né? Vai tirar. Não que o menos seja ruim, sim, gente. É só o mnemônico, tá? E depois um mais. Começa com menos, depois um mais. VAF igual a 2. Menos, mais. Pronto. Aí eu não esqueço mais a equação. Bom, mas só isso não resolve. Eu sei que o número de faces são 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Portanto, dessas duas informações, eu sei que são 11, né? 6 mais 5 são 11 faces. Eu já sei o F. Só que ele faz uma afirmação sobre a soma do número de arestas com o número de vértices. Ele quer saber, eu tenho que checar quanto que é A mais V para ver se é um número primo ou não. Tá? Só que eu tenho aqui V menos A, ele quer V mais A. Né? Mesmo que eu troque aqui por 11, eu não chego no V mais A. Então, eu vou ter que usar uma coisa que é muito comum usar em poliedro. Normalmente, você não consegue prever ou enxergar como que esse poliedro é todo encaixado. Mas não importa isso, as arestas, quando você une faces de um poliedro, tem faces triangulares e quadrangulares. Digamos, vou pegar só duas aqui. Tá aqui uma face. Vou colocar uma face quadrangular aqui colada nele. É sempre assim que ele vai se conectando os elementos da face. As faces, na verdade, do poliedro. Aí, por exemplo, eu não sei se é assim exatamente. Aqui eu posso colocar outra face quadrangular. Tá? Aqui poderia vir uma triangular. Não importa como eu faça, e preste atenção que isso aqui é muito útil em diversas questões desse assunto, da equação de Euler. Não importa como eu faça, quando você conecta as faces, duas arestas viram uma. Eu encaixo ele pelas arestas. Aqui, ó, esse quadrado se encaixou nesse triângulo por essa aresta. Então, essa aresta pertencia ao triângulo e também pertencia ao quadrado. Eram duas arestas, quando eu encaixei, se tornam uma única aresta da figura final. Essa é a grande sacada. Ou seja,
Como a conexão das faces são sempre dessa forma, tornando duas arestas, fazendo que virem uma, se eu somar todas as arestas de todas as faces e dividir por 2, porque cada duas vai virar uma na hora que conectar para formar o poliedro, eu tenho o número de arestas. Ou seja, já vértice é mais difícil. Para achar o número de vértices, eu teria que saber melhor como é a conexão entre as faces, para saber quantas faces conectam em um único vértice da figura final. Aí é mais difícil. Mas arestas não tem problema. Basta eu somar todas as arestas. Então, aqui, ó. Então, o número de arestas são 6 faces triangulares. Quantas arestas tem cada face triangular? 3, triangular. Então, se eu pegar 6 vezes 3, são 6 faces triangulares, está aí o total de arestas que vieram de faces triangulares, que antes de conectar, que estavam em faces triangulares. Somando com 5 faces quadrangulares. Então, são 5 vezes 4 arestas. São 5 quadrados, cada um tem 4 faces. Dá 4 arestas, então são 20 arestas. Somando isso aqui, dá o total de arestas quando as figuras estavam antes de encaixar. Como elas se encaixam de tal forma que cada duas arestas vira uma, eu divido por 2. E está aí. 18 mais 20, 38, sobre 2. 19 arestas. Pronto. Tendo o número de faces e o número de arestas, eu encontro o número de vértices. Normalmente sai assim. Eu fiz uma assim ontem, numa aula da UEPG, se não me engano. Por isso que eu acho que a UEPG, das provas que eu trabalho, é a mais próxima. Não é igual, gente. Eu quero que seja idêntica, mas é para treinar, se acabarem de dar um nível, para mim, das que eu trabalho, que eu conheço a melhor, é ir para a UEPG. Tem assunto que o UEPG cobra e o nível raramente cobra? Tem. Mas tem muito assunto que as duas cobram? Tem, que nem esse aí. E além disso, tem um jeito de correto e incorreto lá, é que falso e verdadeiro. Não é igual, mas é próximo. V menos 19 mais 11, só substituindo os dados que eu encontrei. 11 menos 19 menos 8. Passa para lá, soma, vai ficar 10 vértices. 10 vértices. Só conferir aqui se eu não errei conta por desatenção. Não errei não. Como ele quer A mais V, 19 mais 10, então A mais V é 29. 29 é primo? Esse é um dos poucos que a gente consegue ver lá, que não é tão grande. Ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 9. Por 9 não precisa ver. Por 3. Se não é por 3, não é por 9. Não é por 7, não é por 11, não é por 13. Ele é primo, tá? Portanto, a letra A é verdadeira. Tranquilo? Você vai ver que esses itens aqui, essa prova que eu peguei para essa aula, eles não são muito extensos. Talvez o mais extenso da aula seja esse aqui, o B. Mas mesmo assim não é longo, mas é porque é geometria analítica. Acaba sendo extenso. Assim, mas o bônus de geometria analítica, normalmente a questão envolve muitas linhas de equações, de conta, porém é mais fácil enxergar o caminho, normalmente questão de geometria analítica. Normalmente, né? Vestibular. O caminho que você tem que seguir do início até chegar na resposta. Por exemplo, vamos ver esse aqui. Deixa eu apagar esse aqui para ver se... As coordenadas do ponto de intersecção das diagonais do trapézio representado na figura abaixo é 2, 3. Então, aqui ó, tem um trapézio. Eu só não enxerguei aqui como que isso aqui é um trapézio. Mas aí ele pode falar que está fora de escala, pode ser que até seja um trapézio. Se for um trapézio, duas das faces são paralelas. Mas eu nem vou ver isso. Eu só acabei de pensar isso agora. Quando eu resolvi a primeira vez, eu nem me toquei disso aqui. Será que essa figura é mesmo um trapézio? Bom, de qualquer forma, para eu provar que é um trapézio, eu teria que provar que, ou não, né? Eu teria que testar dois de seus lados e ver se eles são paralelos 2 a 2. Né? Achar o coeficiente angular desse e desse. E depois achar o coeficiente angular desse e desse aqui. E checar se eles são paralelos.
O problema é, numa prova assim, mesmo que eu chegue à conclusão que isso aqui não era um trapézio, eu vou achar estranho ela ser falsa porque ele afirmou que é um trapézio. Ele, do jeito que está escrito aqui, apesar de que a rigor tornaria falsa, se eu chegar à conclusão de que essa reta e essa não tem o mesmo coeficiente angular e essa também não tem, ou seja, ele não tem duas arestas paralelas, então seria mais um quadrilátero qualquer, não um trapézio, eu ainda ficaria com pulga atrás da orelha e acabaria checando esse aqui, que parece a parte principal, né, do coração aqui dessa afirmação, que é ver se essa intersecção desse com esse, realmente esse ponto é o 2, 3. Tá? Então eu vou deixar para casa, porque quando eu fizer esse aqui eu já vou chegar na conclusão da resposta. Agora, o que eu faria? Se eu chegasse aqui que era 2, 3, eu ia checar se é um trapézio. Tá? Ia ter que checar se é um trapézio. Mas você vai ver que não vai chegar no 2, 3 aqui, já vou dar um spoiler. Então eu vou deixar o trapézio, até eu vou fazer com calma depois, mas como esse aqui já vai dar... eu tô tão curioso de uma coisa, eu vou acabar fazendo, não vou aguentar. Mas eu primeiro vou achar a intersecção, tá? Porque de qualquer maneira eu ia achar, e é a parte mais longa, eu acho que é a parte principal. Depois eu vou querer ver se o desenho tá só torto, né? Tá fora de escala, então aqui parece que não é paralelo. E né? Quem vai dizer se é paralelo mesmo é o coeficiente angular das retas. Não importa que o desenho pareça que não é, não posso nunca afirmar em olhômetro, apesar de eu vir de uma questão da nível de física uma vez que tinha que ser no olhômetro. Mas a rigor eu não posso afirmar nada só de aparece pelo desenho, tem que ter algo confirmando aquilo, algum valor numérico, um vídeo de provar alguma coisa escrita no texto. Então, vamos lá. Não vou atrás do fato de ser trapézio ou não, a primeira, não vou checar. Tá? Se eu não esquecer, eu vou checar depois, se é um trapézio ou não. Bom, o que eu tenho que fazer aqui para achar esse ponto de intersecção entre essa reta e essa? Eu vou ter que achar as equações, né, dessa reta aqui, seria a reta suporte. Essa aqui eu chamo ela de S. Deixa eu só dar o mesmo nome que eu dei na resolução, ótimo. Então essa reta aqui eu vou chamar de S, seria a reta suporte para essa diagonal. O suporte é porque a diagonal está em cima dela, né? Eu vou achar a equação dessa reta, chamar de S. Vou achar a equação dessa reta. Chamar de R. E aí vou achar então a intersecção. Como eu tenho dois pontos de cada reta, dá para achar a equação. Lembra? Para se encontrar a equação de uma reta, você precisa ter o quê? Quais ingredientes para preparar esse bolo aí, da achar a equação da reta? Tem duas opções. Ou você vai ter que ter dois pontos para conseguir achar a equação, ou vai ter que ter o coeficiente angular da reta e um ponto. Essas duas maneiras você tem para partir atrás de uma equação da reta. Você tem que precisar desses dados. E aqui eu tenho dois pontos. Mas eu vou atrás do coeficiente angular por dois motivos. Primeiro, porque eu vou usar depois, se eu não esquecer. Já teve que eu falei que ia fazer uma coisa, esqueci na aula. Para checar depois o trapézio, eu já vou ensinar como os que acham. E segundo, que eu acho que é mais rapidinho aqui, com os valores tão à mostra, grandes aqui, fáceis de ver, achar o coeficiente angular e depois usar o ioiô michuchô com um ponto só. Então vamos lá. Letra B, item B. Vamos começar pela reta R. Primeiro eu vou achar o coeficiente angular da reta R usando a equação ΔY por ΔX. Está vendo que meio que para achar o M, você tem que ter dois pontos. Né? Então meio que... O outro jeito de achar a equação é você montar um sistema, escreve y igual a x mais b, troca os valores dos x e y e acha a e b montando um sistema. Tá? Como aqui eu acho aqui mais rápido, vou até mostrar onde a gente vai fazer mais rápido. Vou fazer o primeiro mais devagar. Então, ΔY. Vamos chamar aqui, ó, estou na reta R, né? Vamos chamar esse ponto aqui, fica mais didático. Esse ponto é o A. E esse ponto é o B. Aí aqui vai ser esse ponto o C. E esse ponto o D. Pode ser? Não ficou muito de onde faz A, B, C, D, né? Mas tá bom. Vai que alguém reclama. Tinha que ser A, B, C, D. Tá, vamos lá.
tanto faz. Então, essa reta são os pontos A e C. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Delta é uma variação, né? Uma subtração. YA menos YC, e aqui é o delta X. XA menos XC. O que é importante aqui? Aqui a ordem podia ser YC menos YA, contanto que aqui fosse XC menos XA, tá? Senão, se você fizer aqui YA menos YC e aqui fizer XC menos XA, dá errado. Fica uma coerência aqui. Vamos lá, y de A, 5, menos y de C, que é menos 1, vai dar 5 menos menos 1, 5 mais 1 dá 6. Só um pouquinho mais rápido com a álgebra aqui para caber e então não ficar aula infinita de tempo. Delta x, ou xa menos xc. 1 menos 3, xa menos xc. 1 menos 3 dá menos 2. 6 por menos 2 dá menos 3. Agora você pega e faz ioiô mi chuchô. Ioiô mi chuchô. Mi chuchô. Como que você usa essa equação? É para achar aqui já a equação da reta. O y e o x, você não toca nele, só vai ajeitando, mas você não substitui por nada. O y0 e o x0 vai ser as coordenadas de um ponto da reta que você escolher, tanto faz qual que seja. E o m é o coeficiente angular dela. Então, eu vou escolher um dos pontos que eu tenho da reta R. Eu gostei mais do 1 e 5, porque não tem número negativo, acho mais fácil fazer a conta. Então, o XO vai ser 1 e o YO, o Y0, vai ser 5. Vai ficar Y menos 5, é o M, que é menos 3, X menos 1. É isso? 1 e 5. Pronto, agora é só isolar o Y, para ficar com o cara tradicional, digamos, aí, de equação de reta de primeiro grau. Menos 3x mais 3. E o menos 5 vem para cá, mais 5. Menos 3x mais 8. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo para a reta S. Se quiser dar pausa no vídeo, agora é uma boa hora e repetir para você entender como é que faz. Que eu vou fazer mais rápido já. Vou já fazer a conta. MS, delta Y por delta X. Vou fazer D e B, porque é mais fácil, já começa positivo. 3 menos 0, 3. 4, estou vendo delta Y, ó, Y com Y, X com X. 3 menos 0, 3. 4 menos menos 2, dá 4 mais 2, 6. Vai ficar 3 sobre 6. Tá vendo? Acaba sendo rápido. Que dá meio. Ioiô mi chuchô. Eu vou substituindo. Ó. Qual ponto eu vou pegar? Tem que ser da reta S. Vou pegar o menos 2, 0, porque o 0 facilita a conta. Menos 2, 0. Então fica y menos 0, ioiô, mi, chu, chu. Aqui fica menos, menos 2, vai ficar mais 2. Y menos 0 dá y, já fica isolado, que legal. E aqui distributiva, dá meio de x mais 1, né? Meio vezes 2 dá 1. Pronto. Só conferir aqui as continhas, se não errei nada. Menos 3x mais 8 e meio de x mais 1. Perfeito. Pronto, eu quero a intersecção, eu igualo. O pessoal chama de igualar as equações, mas só para vocês entenderem uma vez por todas, no fundo, você está fazendo, resolvendo um sistema. Sempre que você quer achar a intersecção entre duas equações que representam figuras geométricas no plano, por exemplo, uma circunferência e uma reta e outra reta, uma circunferência e circunferência, resolver o sistema com as equações que representam cada uma dessas figuras, mas em 3 dimensões, aqui a gente não usa em 3 dimensões no ensino médio. Resolver um sistema com as equações que representam cada conjunto de pontos, vai se te dar sempre a solução que satisfaz ambas, ou seja, o ponto que pertence às duas, ou os pontos. Ou seja, vai te dizer as intersecções. Então o pessoal fala, iguala as retas. É bem igualar, é porque como o y está isolado já em cada uma, então você está resolvendo um sistema. Se isso aqui é igual a y, isso aqui é igual a y, então você iguala essa parte que vem após o y.
Aí ficou esse termo iguale às retas, que é simplista, mas faz seu trabalho, que é levar o aluno para o caminho certo. Mas eu quero que você entenda que vem daqui. Meio de x, eu já vou escrever x sobre 2, tá? Fica melhor. Aqui você faz como você achar melhor. Eu acho legal multiplicar a equação toda por 2 para sumir logo com a fração. Aí fica menos 6x mais 16, é tudo por 2. Aqui vai ficar o x e aqui vai ficar 2. Menos 6x joga para lá, fica somando com x a 7x. Esse 2 joga para cá, vai dar 14. E o x é 2. Até aí parece que tá tudo ok, né? Ele afirma que o ponto de intersecção é o 2, 3. Só que aí você vai fazer o y, olha o que acontece. Para fazer o y, basta pegar esse x, substituir em qualquer uma dessas duas. Pegar na de baixo, porque meio vezes 2 vai dar 1. Mas se quiser, depois fica para cá, trocar aqui. Vai achar o mesmo resultado. O y também dá 2. Portanto, o ponto de intersecção é o 2, 2. Gente, eu prometi que ia fazer lá as retas, né? Fazer rapidinho, mas eu vou apagar depois, porque senão não vou ter espaço aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui rapidinho, ó que legal, vai caber aqui. Vamos chamar essa reta aqui de outra cor. Vamos checar se aqui é um trapézio ou não. Será que vai ter letra para tudo? T. E essa aqui, U. Vai ficar M de T. Vamos fazer de cabeça, ó. Delta Y. Porque para mim essa aqui tem mais chance de ser paralelo, né? É só para eu checar esse trapézio aqui. De qualquer jeito, se aqui não for um trapézio, não altera nem o gabarito, porque já era falso aqui. Se isso aqui também não for verdadeiro, continua sendo falso a afirmação, né? Mesmo que isso aqui fosse verdadeiro, na verdade, a afirmação continua sendo falsa. Então, independe. Eu vou fazer mais, porque vai que na sua prova cai, o erro é bem no trapézio. Fala, e a figura, essas retas vai formar um trapézio. Você vai ter que checar se tem duas retas paralelas ou não, né? Delta y, 5, 5 menos 0. Por delta x, 1 menos 2, 5 terços. Vamos fazer da u. Delta y, 3 menos 1, vai dar 4, 3 mais 1. Aqui, deixa eu só apagar aqui. É 4 menos 3. Vai dar 4. Ou seja, essa aqui não é paralela a essa. Tá? Vamos agora pegar, fazer aqui. Ó. Vamos chamar essa reta aqui de... Está acabando as letras, né? V. E essa reta eu vou chamar de W. M de V. Está aqui. 5 menos 3, 2. 1 menos 4, menos 3. E o do W. Então, cuidado para aqui, ficou tão apertado. De novo. 2 por menos 3. Então, é menos 2 terços. Né? E aqui, esse é o mais chato, que vai ser 0 menos 1, que dá 1. Que é menos, né? Delta x agora. Menos 2 menos 3, dá menos 5. Dá menos 1/5 aqui. Ou seja, essa figura nem sequer é um trapézio, né? E talvez seja até mais fácil ver falso aqui. Mas a pergunta é, se você checar se é um trapézio ou não, e acabar descobrindo que não é um trapézio, né? Porque o trapézio tem que ter dois lados paralelos. Você ia ter coragem de marcar falso e seguir adiante sem checar o termo da intersecção? Não aconselho. Porque isso aqui pode ser só um erro de lambança da Univ. E aí depois você vai ter que entrar com recurso e esperar ganhar. Mas depois outra pergunta. Se aqui desse verdadeiro, desse 2, 3, e aqui não fosse um trapézio, o que você ia marcar? A rigor é falso. Mas provavelmente a Univ nem percebeu que não é um trapézio e ele vai dar o gabarito preliminar com verdadeiro, você tem que entrar com recurso. Só que se você supor isso e marcar verdadeiro, e alguém entrar com recurso e ganhar, você está ferrado. Eu, nesse caso, que eu acho que é bem evidente que isso aqui não é um trapézio, não tem nem o que discutir, eu marcaria falso. Se isso aqui fosse verdadeiro, eu marcaria falso, e isso aqui falso, eu marcaria falso por causa do trapézio, e já esperaria o preliminar vir verdadeiro, porque tá claro que a Univ não percebeu que isso aqui não era um trapézio, e entrar com recurso. Eu faria isso, que eu acho mais provável de ganhar, porque esse aqui está muito na cara, dá para provar muito claramente que não é um trapézio. É só um quadrilátero qualquer.
Beleza, acabou a discussão. Esse aqui, mas não tem, para essa questão não tem erro, já era falso aqui, mais falso ainda aqui. Não tem como isso aqui ser verdadeiro, então não tem recurso para entrar nem nada. C. Os médicos podem aproximar a área da superfície corporal de um adulto em metros quadrados. A unidade aqui é muito importante, porque você vai ver que essa equação aqui ela envolve várias unidades de medida diferentes. Usando um índice chamado BSA, onde H é a altura em centímetros e W é o peso em quilograma. De novo, isso aqui acontecendo. De novo, porque eu falo... A gente estava fazendo uma questão da UEPG, ou foi da Unirv, não estou na dúvida, em que, de novo, ele fala peso em quilogramas. A gente sabe que, em física, peso é em newtons. Peso é uma coisa, massa, que é em quilogramas, é outra coisa. Não são a mesma coisa, mas no dia a dia se usa os termos de forma indiscriminada, como se fossem a mesma coisa, peso e massa. Mas para a física não é. É que nem falar em altura do som. Para a física em frequência, no dia a dia, normalmente se usa com a ideia de intensidade sonora, de amplitude sonora. Então, eu não gosto disso numa prova de física, mas o importante aqui é você garantir seu ponto. Eu não vou brigar por causa dessa ideia de peso em quilogramas. É comum, ainda mais quando fala de fórmula de uso em outras áreas do conhecimento, que essa aqui é mais usada na área de medicina, né? Esses termos ficarem pouco rigorosos, né? Porque não é uma área específica da física. Então, vamos lá. BSA seria a área de superfície corporal, Body Surface Area, né? Igual a H vezes W por 3.600. Isso aqui vai dar o valor... Tá vendo? Isso aqui nem adianta fazer análise dimensional direito, porque isso aqui tem centímetros, isso aqui tem quilogramas e a resposta é em metro quadrado. Esse é o tipo de equação que se usa assim, faz uma aproximação. Acabou que perceberam que essa operação matemática acaba dando o resultado em metro quadrado, quase sempre. É uma proporção aí da construção do ser humano, enfim. Então não adianta eu brincar com análise dimensional nisso aqui, porque não vai bater. Né? Mas essa fórmula está aí. Então H é a altura em centímetros, W vem de weight, né, em inglês, é o peso em quilogramas por 3.600. Com base nessas informações, uma pessoa de 150 centímetros, ou seja, 1,5 m de altura, e o BSA de 1,5 metro quadrado, já está tudo de acordo com as unidades que ele falou, possui um peso maior que 53 kg. Será? Vamos fazer aqui. Não vou puxar a seta aqui não, porque não vai parecer que é a continuação dessa. C. Vou copiar a equação. BSA é a raiz quadrada de H vezes W por 3.600. Eu nem entendo direito por que o 3.600 está aqui. Se dá para tirar com 60, talvez seja um jeito que ficou melhor de memorizar, de escrever, enfim. Isso aqui tem raiz exata, é 60, né? Então, vou substituir 1,5 metro quadrado já. A altura, ele falou que é 150 centímetros. E eu quero o peso. Acabou. Achar o peso, acabou a questão. Então, aqui é mais para treinar a sua capacidade de fazer continha de álgebra, na minha opinião. Isolar a variável. Aqui eu já vou tirar da raiz como 60. Né? Raiz aqui. Aqui fica ainda a raiz de 150W. 60 vezes 1,5 é o mesmo que 6 vezes 15, que dá 90. Como que eu fiz de cabeça? 60 vezes 1,5. Você pode pegar 60, mais metade de 60 também, dá 90. Eu peguei, tirei uns 10 aqui, emprestei para aqui, ficou 6 vezes 15. Vamos preferir. Aqui, eu elevo ao quadrado os dois lados para poder me livrar da raiz, já que eu tenho que isolar o W. Vai ficar 150W, já vou escrever desse lado para a variável já ficar à esquerda, a raiz some, e aqui fica 90 ao quadrado. Você acha que eu vou mesmo fazer 8.100, né? Vou fazer 8100. Não precisa. Às vezes é melhor que outra dica, para fazer conta rápida. Para fazer conta rápida, sem ter que ficar todo no papel e caneta grande, é você tentar aprender a simplificar
criar habilidade em simplificação, porque é ela que reduz seu tempo de fazer continha na prova, basicamente. É uma das principais, além de sua agilidade tabuada, é você conseguir simplificar o máximo que puder. Por exemplo, aqui, ó, por 30 dá 5. Esse 90 aqui por 30 fica 3. Por 5 aqui fica 1. Por 5 aqui fica 18. Como que eu sei? Por 10 ficaria 9. Então, por 5 fica o dobro. 3 vezes 18, basta pegar 3 vezes 20, que é 60, e tirar 6, porque eu cotei 2 aí, que era só 18, não era 20. Então dá 54. O que ele afirma no item C? É maior que 53. É, 54. Isso é cara da unível, né? Tem o verdadeiro unível, faz do falso unível, que é logo assim. E para finalizar, D. Dadas as funções bijetoras, bijetora é só para te garantir que ela é inversível, porque para a função ser inversível ela tem que ser bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora. Não vou entrar em detalhes, isso aqui eu já entrei em outras aulas, quase certeza, tem muita aula em parte de funções e tal. E e se ela for inversa, ela automaticamente, se ela for inversível, se a questão afirmar que ela é inversível, você já pode assumir que ela é bijetora, é um caminho de mão dupla aí. Se ela é bijetora é inversível, se ela é inversível é porque ela é bijetora, beleza? Então vamos lá. Eu tenho duas funções, f de x é igual a x menos 2, g de x é igual a 3x mais 1 sobre 2. Temos que a função f de g a menos 1 de x é 2x mais 7 sobre 3. Isso aqui é uma função composta de uma função f com a inversa de g. Então, então tem função inversa e função composta, a mesma questão. Legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a inversa de g. Eu sei que g de x é 3x mais 1 sobre 2. Então, vamos lá. Como que você acha a inversa? Qual é o método prático para achar a inversa? Não de todas as funções, mas de primeiro grau funciona bem. Troco o g de x por y. Copio o resto. E agora troca o x com o y. De nome mesmo, substitui. Onde tem y, você coloca um x. Onde tem x, você coloca um y. Isola o y. Vai ficar 3y mais 1 igual a 2x. Três y igual a 2x menos 1. Está aí a função inversa. 2x menos 1 sobre 3. Ou seja, g a menos 1 de x é 2x menos 1 sobre 3. Vamos ver se vai caber, hein? Tem que caber aqui, nessa coluninha. Eu quero saber o f de g menos 1 de x. Ou seja, no lugar do x do f, né, que é o que vinha aqui, eu vou substituir aqui no x pela função inversa de g que eu achei. Que é quem? 2x menos 1 sobre 3. Vamos lá. f é x menos 2. Então, vou colocar aqui que f de g a menos 1 de x é x menos 2. Então, no lugar do x, eu troco por g menos 1 de x. Vai ficar g menos 1 de x menos 2. E aí, substituo. Vou só colocar igual aqui, porque senão não vai caber. Toda hora escrever isso aqui. G a menos 1 de x vai ser 2x menos 1 sobre 3 menos 2. Está vendo que no lugar do x, que tinha na função f, eu coloquei quem? O que estava aqui dentro, g a menos 1 de x. Aqui é um menos. Agora é fácil, né? É só fazer o MC, que é 3. Aí aqui fica menos 6. Aí vai dar 2x menos 7 sobre 3 a resposta. Esse é um falso nível, né? Colocou 2x mais 7 sobre 3. Típico da unível, aquele falso que você marca feliz. VF, VF.